para empreender por propósito, vou contar um pouco dessa minha trajetória para que vocês entendam o que realmente é a missão de empreender. Eu vim de uma família pobre, né? Minha mãe era professora, meu pai mecânico, e sempre tive aquele pensamento médico brasileiro de ser servidor público. Tanto que eu saí da escola técnica aqui em Alagoas e passei só uma semana na faculdade de matemática na Federal aqui de Alagoas, porque eu resolvi trabalhar e principalmente estudar para fazer concurso público. Trabalhei em algumas lojas de departamento, como CA, trabalhei como digitador, até que consegui passar no concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar daqui do estado de Alagoas, aos 17 anos. E nessa primeira prova, pouco tempo depois, ela foi anulada. E aí aquela alegria deu já uma baixa e deu uma tristeza, né? Pensei, porque logo no primeiro concurso, quando eu consigo passar, eram 600 vagas, eu tinha passado em 586, e quando eu consegui passar foi anulado. Então pensei, agora deve ser o momento, já que foi anulado, eu vou estudar justamente as questões que eu não tinha acertado, né? Quando vier a próxima prova, para eu passar novamente. Foi na época que eu tinha saído de um dos empregos e aí foquei no estudo para esse concurso público. Quando veio a segunda prova desse concurso, passei em 44º, né? Então vi que todo o meu estudo, todo o meu esforço foi recompensado nessa prova. E aí aos 18 anos eu assumi no Corpo de Bombeiros Militar como soldado, fiz o curso de formação e consegui aprender muito lá nesse tempo que eu passei no bombeiro. Lá no bombeiro, uma das coisas que eu sempre tive na mente foi estar entre os melhores. E para lá estar entre os melhores eu teria que fazer alguns cursos de especialização. Dentre eles, o que eu fiz foi o curso de salvamento no mar, um dos mais difíceis que tem hoje na corporação, principalmente pela exigência na parte física. Em 2007, eu me formando como soldado, já ingressei nesse curso de salvamento no mar. No entanto, as dificuldades foram aparecendo. Nessa minha turma entraram 50 alunos, terminaram cerca de 33, se eu não estou enganado, nesse ano de 2007. E após um mês de curso, eu desisti. Eu usei como pretexto para desistir dores no joelho, lesões nas articulações, mas principalmente por minha cabeça ficava falando muitas vezes: não vale a pena continuar, você não vai ganhar nada mais que isso, você não vai ser promovido por causa disso. E juntando todos esses fatores, eu desisti. E aí vem uma das maiores decepções que eu tenho na minha vida profissional, foi ter desistido desse curso. Nesse momento eu me senti fraco, me senti não capaz, né, incompetente, por ter desistido de uma coisa que eu me propus a fazer. E fiquei com aquele sentimento guardado durante um tempo. Quando eu desisti para não voltar mais para esse curso. Eu tinha analisado e vi que não seria tanta vantagem. Mas aquele sentimento do fracasso, da derrota, ele me forçou a repensar. E no ano de 2008, eu resolvi voltar a fazer esse curso novamente. Com o incentivo de alguns colegas de trabalho, de alguns amigos, eu voltei para fazer esse curso novamente. E em 2008, eu ingressei novamente nesse curso Salvamento no Mar. Para vocês terem uma ideia, no primeiro dia, eu passei o dia todinho desse curso com uma queimadura na perna, porque eu tinha caído de moto algumas semanas antes, e isso poderia ser um fator impeditivo para eu não prosseguir nesse curso. Mas eu estava firme e forte nessa motivação, e eu entrei no curso com um único pensamento: desse curso eu saio só de duas formas, ou com o brevet, que é o símbolo de quem termina o curso, ou então morto. Então só tinha um objetivo na minha cabeça, que era terminar o curso. E ingressei nesse curso, entrei com todas as minhas forças e passei os quase 5 meses desse curso me dedicando, focado, com foco total nesse único objetivo, que era simplesmente terminar. Depois de quase 5 meses eu terminei, consegui concluir com êxito e entre os 3 melhores desse curso de salvamento no mar. Aí eu aprendi as 2 primeiras lições da minha vida, que eu queria e eu poderia pagar o preço para sempre estar entre os melhores. Tudo que eu me propunha fazer, tudo que eu quisesse fazer na minha vida, eu teria que estar entre os melhores. E a segunda lição que eu aprendi foi de nunca desistir.
desse curso, eu levo essas lições para a minha vida, que eu uso muito hoje na minha vida de empreendedor. Em estar entre os melhores, tudo que eu fizer, tudo que eu me proponho fazer, eu vou fazer para estar entre os melhores e principalmente não desistir, porque eu senti o gosto do fracasso e o gosto da derrota, e esse eu não quero sentir mais nunca na minha vida. Eu sempre vou alcançar, sempre vou buscar meus objetivos. Posso errar, posso ter resultados negativos, mas não vou desistir, porque eu sei qual é o gosto do desistir. Mas uma frase que marca muito a minha vida é: a derrota, a glória, a dor é passageira. A dor é passageira, mas a glória é eterna. E foi isso que eu senti ao concluir esse curso. Depois do curso Salvamento no Mar, eu vi que a ascensão do bombeiro militar não era tão fácil, seria demorada, né? Para ter uma progressão de nível lá, eu entrando como soldado, eu teria que passar 10 anos na mesma função. Isso aí foi me desestimulando em continuar na profissão bombeiro militar, embora eu gostasse muito da atividade. E resolvi, com o meu pensamento médio ainda, de continuar no serviço público, resolvi estudar para mais um curso na área de segurança pública, né? Que era uma área que me identificava muito, e estudei para fazer o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Esse concurso eu passei em 2009, um ano logo depois desse curso de especialização que eu fiz, passei no concurso da Polícia Rodoviária Federal, que eu só vim assumir em 2012. Mais uma vez, quando eu assumi, assim que eu assumi no concurso da Polícia Rodoviária Federal, salarialmente falando, eu dei um up, eu dei uma progressão aí de uns 9 níveis na carreira militar. Foi o equivalente a eu sair de soldado para capitão, de uma hora para outra, que na vida militar seriam 9 níveis hierárquicos, coisa que eu não conseguiria atingir, por exemplo, na minha vida militar. Nos 30 anos que eu tivesse de vida militar, eu não conseguiria atingir esse nível na época, as atuais regras de progressão. Então foi um salto financeiro muito bom para mim na época, e ingressei na Polícia Rodoviária Federal com aquele pensamento de não desistir em estar entre os melhores. E estar entre os melhores, para estar lá na Polícia Rodoviária Federal, também incorreria em fazer alguns cursos. E eu resolvi fazer o curso de motociclista policial, alinhar duas coisas que eu gostava: a segurança pública, o trabalho policial com a velocidade, com o motociclismo, que era uma coisa que eu gostava muito na época. E mais uma vez concluí com êxito, me tornei motociclista, viajei para inúmeras operações, trabalhei em Copa do Mundo, em grandes eventos. Só que estar entre os melhores lá na Polícia Rodoviária Federal implicava uma coisa que começou a pesar muito para mim, que era estar longe da minha família. Eu precisava viajar muito para estar entre os melhores, para participar desses eventos de operações, e começou a me estimular, principalmente após o nascimento da minha filha, da minha primeira filha, Agatha. E foi mais uma lição que eu aprendi nessa trajetória, que existem determinados preços que eu não estou disposto a pagar para estar entre os melhores. E essa dor começou a se acentuar e eu resolvi não participar mais de operações. Entrei no serviço rotineiro e comecei a ficar também desestimulado. E o fato de não estar entre os melhores na situação que eu imaginava começou a fazer com que eu não me doasse tanto ao serviço público. E estava me incomodando muito. Até que minha esposa começou a avaliar uma forma de empreender. Ela estava terminando a faculdade a pós-graduação em estética, e isso nos fez saltar os olhos, principalmente para uma franquia que nós estávamos analisando, que é a atual hoje que a gente tem, que é Emagrecendo. Então começamos a analisar vários segmentos, e como ela estava se formando na pós-graduação em estética, nós resolvemos entrar por esse ramo, né? Empreender por esse ramo. Pesquisamos inúmeras clínicas, um método tradicional, e resolvemos empreender através de uma franquia. Deus nos mostrou essa franquia, que hoje nós temos 3 unidades dela, mas na época nós estávamos na dúvida, e aí em 2016 nós recebemos a proposta para montar essa unidade aqui
aqui na cidade de Maceió, Alagoas, só que nós não tínhamos capital na época. E minha esposa, muito estimulada, com aquela vontade de empreender, ela já tinha se dedicado um ano exclusivamente à nossa filha, tinha largado um emprego para se dedicar exclusivamente à nossa filha. E ela, naquela vontade de empreender, ela teve a intuição e disse: "Um momento é agora, vamos empreender". E eu agradeço muito essa intuição dela, porque por mim não seria o momento, né? Nós não teríamos dinheiro suficiente para montar. Então, como ela disse que estava certa, que ia dar certo, nós fizemos uma análise e eu concordei. Eu resolvi também entrar nesse sonho junto com ela. Então vendemos carro, vendemos um apartamento para poder levantar esse dinheiro para começar esse empreendimento em 2016. E aí eu tive o meu primeiro contato com o empreendedorismo formal, porque na verdade, desde criança eu já fazia vendas. Eu fazia pipa para vender para meus colegas na rua, vendia pulseira na escola. Então eu vi que a venda, o empreendedorismo já estava correndo nas veias. Mas esse foi o meu primeiro contato com o empreendedorismo de maneira formal. E aí foi paixão à primeira vista. Eu comecei a trabalhar junto com ela e eu vi que, me dedicando, que o meu esforço, o meu resultado era diretamente proporcional ao meu esforço. Muito ao contrário, às vezes, do serviço público. E isso foi cada vez me estimulando mais, cada vez me estimulando mais, ao ponto de, já no primeiro mês, nós conseguimos alcançar o que era o estipulado como faturamento ótimo dessa franquia. Em 4 meses, nós já estávamos dobrando esse faturamento. E em 7 meses, nós conseguimos atingir um dos recordes históricos na franquia até então, a ponto de ser convidados para palestrar, para contar o nosso case de sucesso. Cada vez mais eu fui, na verdade, a paixão virou amor, realmente, pelo empreendedorismo, porque nós encontramos um propósito em servir, um propósito em empreender, e que isso foi a motivação diária que a gente precisava para continuar. E comecei com aquela dicotomia: vou continuar no serviço público, vou empreender, vou conciliar os dois, como é que eu faço? Nesse tempo, eu também estava fazendo faculdade de Direito, me formei em 2018. Em 2018, nós já tínhamos inaugurado uma segunda unidade, já estávamos esboçando montar a terceira unidade, e eu estava finalizando a faculdade. E isso começou a pesar muito, porque eu trabalhava de domingo a domingo, não tinha folga, não tinha tempo para a minha família, e essa dor foi cada vez me lembrando daquela terceira lição que eu tinha aprendido. Qual o preço que eu estou disposto a pagar para estar entre os melhores? E esse preço, mais uma vez, estava me afastando da minha família. Eu estava trabalhando muito como servidor público, como empreendedor, terminando a faculdade, e comecei a me esgotar, na verdade, porque não tinha tempo de qualidade com a minha família. E isso aí começou a pesar muito, até o ponto que eu decidi entrar em licença sem vencimento. É um direito do servidor público na esfera federal, e eu resolvi avocar esse direito para mim, para poder ter uma clareza do que é. Em 2019 eu entrei com a licença sem vencimento para ficar só tomando conta das nossas unidades, das 3 clínicas que nós temos hoje aqui no estado de Alagoas. E foram os melhores meses da minha vida recente, porque eu trabalhava com o que eu gostava, meu esforço era diretamente proporcional, meu resultado era diretamente proporcional a esse meu esforço. Consegui fazer cursos que aprimoraram a gestão da empresa, consegui viajar de forma para aproveitar oportunidades, ao ponto de chegar a viajar de um dia para o outro para São Paulo para aproveitar uma oportunidade, coisa que complicaria muito estando como servidor público. Consegui viajar com a minha família, e isso foi o que mais me chamou a atenção. E eu decidi, nesses meses, que eu não iria mais voltar para o serviço público. Então entramos no ano de 2020 e começamos a esboçar, já montar a 4ª unidade. E eu certo que não iria voltar no serviço público. Até que, em fevereiro de 2020, nós entramos no Brasil na corona crise. No momento que eu estou gravando agora, em abril de 2020, ainda está assolando o nosso país de forma crescente, fechando empresas. E no dia 7 de março de 2020, eu dei entrada ao meu pedido de exoneração,
do Serviço Público Federal, em meio ao caos que estava no nosso país, né? Entrando no caos do nosso país. Saiu o meu pedido de exoneração no dia 30 de março de 2020. Minha empresa teve um decreto, teve vários decretos governamentais, no caso, e a minha empresa se envolveu nesse decreto que no dia 20 de março de 2020 todas as nossas unidades ficaram fechadas. E mesmo assim eu não desisti. Eu poderia ter voltado, eu teria tempo ainda para desistir do meu pedido e voltar para o serviço público. Mas aí eu aprendi a minha quarta lição, que talvez seja uma das mais importantes. Suas decisões não podem ser voltadas para a crise. Suas decisões devem ser baseadas no que você quer para a sua vida. Então não seria a crise que iria modificar esse meu pensamento de largar o Serviço Público Federal por causa de talvez uma pseudo-estabilidade financeira, uma estabilidade econômica, que nem isso, sinceramente, o Serviço Público hoje pode garantir, ou por uma aposentadoria. Eu decidi que o que eu quero para a minha vida, eu não iria abdicar dos meses que foram os melhores meses da minha vida por causa de uma crise que eu sei que vai passar e que eu tenho todos os recursos para conseguir passar por essa crise. Então essa lição de que minhas decisões devem ser baseadas no que eu quero para a minha vida e não baseadas numa crise foi uma das principais que eu consegui obter, principalmente nessa época tão turbulenta no nosso país. E continuei. Porque é justamente nesse momento que a minha empresa precisa mais de mim em tempo integral, ou seja, única e exclusivamente voltado para ela. Eu não seria um servidor público exemplar se eu tivesse dividindo essa força. Não seria um gestor exemplar se eu tivesse dividindo essa força na minha empresa. Então não seria justo, nem com a minha empresa, nem com a população que carece de um serviço público com excelência. Essa não foi uma decisão fácil. Na verdade, eu pensei muito para conseguir decidir com discernimento, com sabedoria, essa fase da minha vida. Mas o fato de há mais de 3 anos já estar estudando desenvolvimento pessoal e me conhecendo através de inteligência emocional, programação neurolinguística, gestão e principalmente o apoio da minha esposa nesse momento, foi fatores determinantes para poder escolher entre o serviço público e o empreendedorismo. Na verdade, escolher entre saber qual verdadeiramente é o meu propósito, né? Eu estaria me enganando se eu continuasse no serviço público apenas por uma estabilidade financeira, mesmo que eu desempenhasse um bom papel, porque eu iria desempenhar se eu escolhesse ficar lá. Mas eu estaria me sabotando em não escolher isso aí. Porque um médico ele faz um juramento. Um bombeiro ele faz um juramento, um policial ele faz um juramento, um enfermeiro ele faz um juramento. Por isso esses profissionais estão lutando na linha de frente agora nessa crise que está assolando o país. Mas e você, empresário? Qual o juramento que você fez? Nenhum. Você não fez nenhum juramento para empreender. Qualquer pessoa pode ter um CNPJ e empreender. Mas tenha certeza que não vai ser qualquer um que vai sair dessa crise. Eu vou dizer para você, empresário, qual é o seu juramento. Seu juramento é solucionar problemas da sociedade. E esse juramento, você empresário, você micro e pequeno empresário, é o que vai ser responsável por restabelecer a ordem econômica do país. Para você ter ideia do que é ser empresário, minha mãe, eu vou lá trabalhando na PRF, poderia trocar tiro com bandido, tirando plantão de 24 horas, dirigindo com sono, pilotando uma moto a 180 km por hora. E ela ainda pergunta: meu filho, você tem certeza que você quer largar? Para você ver o que é ser empresário. Empresário realmente é correr risco, é estar disposto a correr risco. Mas lembre do juramento implícito que você está fazendo ao se tornar empresário. Nenhum juramento pode ser tão forte quanto que você tem de solucionar os problemas da sociedade. E nesse momento que a sociedade vão surgir inúmeros problemas, você é o responsável
por resolver. Não seria justo eu desistir do meu sonho de empreender, de contar essa história até para outras gerações, se simplesmente eu fosse covarde e voltasse para o serviço público por mera questão financeira. Isso porque eu sei qual é o meu propósito, né? E você, quando você tem um porquê muito forte, você consegue qualquer ponto para realizar esse porquê. Então entenda qual é o seu propósito, o porquê você resolveu empreender. Quando você entender a essência do porquê você resolveu empreender, do porquê você escolheu estar nessa situação, você vai poder solucionar com qualquer como. Espero que com essa história você compreenda o que é empreender por propósito. Grandes empresas, elas sabem o porquê empreendem. Se nós utilizarmos o Golden Cycle de Simon Sinek no livro Comece com o Porquê, ele fala que todas as empresas, né, todas as empresas sabem o que fazem, né? Todas as empresas sabem o que fazem. Algumas empresas, no médio porte ou em um nível de organização maior, elas sabem o que fazem e sabem como fazem. Então já tem um nível de processo na empresa já mais estabelecido. Elas sabem como fazer cada ato do seu produto ou do seu serviço. Então elas sabem o que fazem e sabem como fazem. Mas poucas empresas sabem o porquê. E essas que sabem o porquê são as grandes empresas. Elas têm um propósito por trás de empreender. Elas têm um propósito por trás de trazer essa solução para a sociedade. E esse porquê é o que vai lhe mover quando você estiver na crise, né? Porque crises, estou falando sobre essa crise agora em 2020, mas com certeza surgirão outras crises. Como é que você vai reagir de acordo com quando surgir essas crises? Suas decisões vão ser voltadas basicamente pela crise ou vão ser voltadas no que você quer para a sua vida, seja sua vida pessoal ou sua vida profissional. Espero ter lhe ajudado, contribuído de alguma forma com esse vídeo, para que talvez você possa se inspirar e clarear suas decisões nesse momento tão difícil. Se você gostou, dá aquele joinha, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque eu vou estar produzindo muito mais conteúdo para você, empresário, para você que está em transição de carreira, está mudando sua vida, não importa, todo conhecimento que eu tiver para poder agregar para vocês, eu vou trazer nesse canal e nas mais diversas plataformas. Para isso, pode nos seguir também no Instagram, @diegopeixoto.oficial. Até o próximo vídeo.